Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos é bem clara que o último inimigo do qual havemos de enfrentar é a morte. Lembrai-vos que quando ali houve a praga no Egito, a morte dos primogênitos, aquele povo hebreu estava separado daquele povo que vivia no Egito. Quando o anjo da morte veio, havia o sangue em seus ombrais. Não há outra forma, se não for segundo estar com sangue carmesim no vosso interior, nos ombrais do coração. Não adianta, segundo ordenanças meramente humanas, cerimoniais, como os hipócritas ensinam, como passar róleos em janelas nas suas residências. Aliás, o Senhor nos ensina, muitos cuidam das suas residências e, na verdade, não cuida-se como casa de Deus, como edifício de Deus. Do que adianta ter os seus palácios, as suas mansões, enquanto deveria ser casa de Deus e não é? Está no interior toda espécie de imundícia. Assim o Senhor nos diz, por rejeitar aquele que podia santificar e purificar de dentro para fora, aonde o Senhor é aquele que nos ensina. O povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Nenhum desses falsos, desses enganadores, ludibriadores, tem poder para lhes perdoar pecado. Assim como eles já estão entregues para aquele lugar onde haverá choro e ranger de dente, a finalidade dele é vos enganar e vos seduzir. Todos, a Babilônia, a Figueira Brava, todos aqueles que, na verdade, invocam o mundo dos mortos, o Senhor permitiu com que eles fossem enganados, seduzidos, porque, na verdade, não há tentação que sobrevenha da própria carne. O Senhor forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. E quando esse anjo da morte vem, somente aqueles que estão selados, segundo o Espírito, que é a água transformada no vinho novo, através do que era o Espírito e a água, que é a palavra, agora com o sangue, três testificam a verdade, três proclamam na terra a verdade. A água, o Espírito e o sangue. O sangue carmesim, que quando o anjo da morte vem, ninguém pode, ele não pode tocar naqueles que têm a marca da promessa do unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida com abundância, e nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. Quando o anjo vem, nós temos o selo através do Espírito daquele que se fez único, Deus único e verdadeiro com o Pai, aonde
nós perseveramos segundo a sua infinita bondade e misericórdia. O fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã e nada nos aparta do amor de Cristo. Por isso não tem principado, não tem potestade, não tem nudez, não tem pobreza, nada, seja qual for a situação a qual o Senhor nos submete, pois é tudo permissão do Senhor, Ele nos faz vencer todas as adversidades e com a alegria do Espírito, que é o nome escrito no livro da vida, a paz que excede todo o entendimento, a mentalidade e o coração, assim como o caráter, os rins sendo aperfeiçoados, irrigando para todo o corpo, aonde praga nenhuma chega à nossa tenda, porque temos zelo para com a casa espiritual em primeiro lugar, buscando a sua justiça. Sempre em primeiro lugar, cuidar da casa espiritual. As demais coisas ele nos acrescenta, assim como nos ensina, não andeis com solicitude com esta vida, do que é mais para o corpo do que o alimento e a vestimenta. Não vê os pássaros que não trabalham e nem têm celeiro, e nada lhes falta. Não vê os lírios no campo que não tecem nem fiam, e nem mesmo Salomão na sua maior glória se vestiu tão grandemente. Os pássaros têm os seus ninhos, a raposa as suas tocas. Mas nós, assim como seguimos aquele que nos ensina, o lugar de reclinar a nossa cabeça é nas mansões celestiais. Aleluia! Oh, glória! E assim perseverai, segundo aquele que nos aparta de toda injustiça, e jamais amamos o prêmio da injustiça, mas sim segundo aquele que é justiça, aquele que nos acrescenta tanto aqui nesta terra, como nos faz adentrar as regiões celestiais, aonde aqui estamos como a palavra diz, como peregrinos, como que estrangeiros, porque a nossa morada é do alto, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. E assim perseverai aqueles que tiverem ouvidos, ouça que o Espírito de Cristo, do qual Deus nos atraiu até ele, enviando o batismo com Espírito e com fogo, quando cremos e o confessamos de boca e demonstramos pelo bom proceder como um culto racional, um culto de ação de graça que não tem que se envergonhar tanto em palavras como em atitudes, pois ele firma os nossos passos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.